O supermercado estava imerso num silêncio atípico naquela terça-feira à tarde, por volta das 5h15, quando Arthur Guimarães, o CEO de uma robusta rede hoteleira, avaliada em mais de 1,2 bilhão, adentrou o corredor dos cereais. A missão era clara e urgente: encontrar a caixa de flocos de milho açucarados que sua filha Sofia, de 6 anos, havia encomendado com a autoridade que só uma criança pequena é capaz de impor. Vestindo um terno cinza chumbo, impecável, após uma exaustiva reunião de diretoria que se arrastara por toda a tarde, Arthur estava longe de imaginar que, nos próximos 30 segundos, sua vida e a de muitas outras pessoas dariam uma guinada radical e sem volta. Ele caminhava devagar, a mente ainda ocupada com os números e estratégias que bailavam em sua cabeça, e por pouco não esbarrou nelas. Uma menina de uns 7 anos, talvez um pouco mais velha, com um suéter rosa berrante e cabelos castanhos que mal tocavam seus ombros, era puxada por uma mulher. Esta, de compleição forte e braços densamente tatuados, com serpentes entrelaçadas, que subiam até os ombros, segurava a criança pelo braço com uma força desnecessária, quase arrastando-a. A mulher usava óculos de sol escuros, o que, sob a iluminação fria e artificial do supermercado, já era um detalhe estranho. Quando seus olhares se cruzaram por uma ínfima fração de segundo, a menina fez algo que paralisou Arthur Guimarães. Ela levantou sua mão direita de forma discreta, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção, de modo que apenas ele, na periferia de sua visão, pudesse notar. Manteve os dedos estendidos e então, com uma agilidade desesperada e angustiante, dobrou o polegar para dentro da palma da mão. Imediatamente, os outros dedos se fecharam sobre o polegar, formando um punho cerrado. Era o sinal. A Signal for Help, o sinal internacional de ajuda. O mesmo gesto que havia viralizado nas redes sociais meses antes e que, agora, significava apenas uma coisa, terrível e inequívoca: estou em perigo. Ajude-me sem que meu agressor perceba. Arthur havia aprendido sobre esse gesto fazia uns 3 meses, durante uma conferência sobre segurança infantil que sua própria empresa havia patrocinado, mais por dever corporativo do que por interesse genuíno. Como pai divorciado de uma filha pequena, o tema o havia tocado, mas jamais imaginou que veria o sinal em pessoa. Ele se lembrava com clareza absoluta do especialista em segurança, explicando que aquele simples gesto havia se tornado uma ferramenta vital para vítimas que, por algum motivo, não podiam pedir ajuda verbalmente. A menina do suéter rosa, que mais tarde descobriríamos se chamar Clara, o fitava intensamente enquanto era puxada pela mulher. Seus olhos não eram os olhos curiosos de uma criança comum, pedindo um doce ou reclamando de tédio. Eram olhos que transmitiam um medo profundo, misturado a uma súplica desesperada e sem voz. A mão da pequena ficou levantada por apenas uns 2 ou 3 segundos, mas foi o tempo suficiente para que Arthur, o executivo que lidava com números e planilhas, captasse a mensagem completa, aterrorizante e inconfundível. A mulher, a quem a mídia rapidamente apelidaria de A Serpente, por conta de suas tatuagens, parecia ter uns 35 anos. Mas o que mais alertou Arthur não foi sua vestimenta ou os desenhos na pele, e sim a maneira como segurava Clara. Não como uma mãe protetora, mas como alguém que garante que um objeto de valor não escape. O coração de Arthur, acostumado ao ritmo frio e calculista do mundo financeiro, começou a bater de forma acelerada. Seu instinto mais primitivo gritava que algo estava profundamente errado naquela cena. Fingindo continuar suas compras, ele pegou uma caixa de cereais ao acaso, sem nem sequer ler a marca, enquanto observava discretamente. A mulher e a menina se dirigiram para o corredor de produtos de limpeza, a área menos movimentada do supermercado. Arthur esperou alguns segundos,
tentando acalmar a onda de adrenalina que o invadia, e as seguiu, mantendo uma distância prudente de uns 15 metros. Nesse momento, ele tomou a decisão que marcaria um antes e um depois em sua existência. Tirou o celular do bolso, não para ligar para sua secretária ou fazer uma transação bancária, mas para discar o número de emergência, o 190, enquanto disfarçava, simulando verificar uma lista de compras no aparelho. Quando a atendente do serviço de emergência atendeu, Arthur falou em voz baixa, mas com a clareza e precisão de um CEO acostumado a comunicar informações críticas sob pressão. Ele descreveu a situação com detalhes urgentes. Estou no supermercado O Sol Dourado, unidade da Avenida das Flores. Há uma menina que acabou de me fazer o sinal de ajuda. Preciso de assistência imediata. A mulher que a acompanha tem cerca de 30 e poucos anos, com muitas tatuagens de serpentes nos braços, usa óculos escuros dentro do estabelecimento. Eles estão no corredor de limpeza, perto dos detergentes. A atendente instruiu-o a não intervir diretamente, mas a manter a observação a uma distância segura enquanto uma viatura era despachada. No entanto, as estatísticas que Arthur havia ouvido naquela conferência de segurança infantil ressoaram em sua mente com um peso assustador. 80% das vítimas de tráfico que desaparecem nas primeiras 24 horas nunca são recuperadas. Ele não podia simplesmente observar e esperar. Enquanto as seguia, Arthur notou mais detalhes perturbadores sobre Clara. As roupas eram velhas e um suéter muito grande e desgastado. Os sapatos estavam sujos e gastos, mas o mais revelador era sua linguagem corporal. Ela se encolhia ligeiramente toda vez que a mulher se aproximava, como se antecipasse algo desagradável. A mulher tatuada parou no corredor vazio e revisou seu telefone, digitando algo rapidamente. Nesse momento de distração, Clara voltou a olhar para onde Arthur estava. Seus olhos suplicavam, e ela fez o sinal novamente, desta vez mais desesperada, movendo a mão sutilmente para garantir que ele a visse. Arthur assentiu com um gesto quase imperceptível da cabeça, querendo transmitir que havia entendido que a ajuda estava a caminho. A menina baixou a mão rapidamente quando a serpente levantou o olhar do celular. Então, algo aconteceu que confirmou as piores suspeitas de Arthur. Um homem magro e com um boné de beisebol cobrindo quase todo o rosto, também com óculos escuros, aproximou-se do outro lado do corredor. Ele trocou algumas palavras rápidas com a mulher tatuada, palavras que Arthur não conseguiu ouvir, mas cujo tom era claramente de coordenação operacional. O homem olhou para Clara de cima a baixo com uma expressão que fez o sangue de Arthur gelar. Não era o olhar de um pai ou familiar, era o olhar frio e calculista de alguém avaliando mercadoria. A mulher assentiu e disse algo sobre 5 minutos e que o carro já está pronto. O homem se afastou rapidamente em direção à saída principal do supermercado. A mulher puxou o braço de Clara com ainda mais força, também se dirigindo para a área dos caixas. Arthur Guimarães compreendeu em um instante. Eles estavam prestes a tirar a menina do edifício. Uma vez que atravessassem aquelas portas, encontrá-la seria quase impossível. Não havia tempo para esperar pela polícia que, devido ao trânsito intenso de Metrópolis Brasil, levaria mais uns 3 minutos para chegar. Arthur, que normalmente delegava decisões de segurança à sua equipe de profissionais, que evitava confrontos físicos a todo custo, que vivia no mundo ordenado de reuniões de conselho e relatórios financeiros, fez algo completamente fora de sua zona de conforto. Ele apertou o punho, não em um sinal, mas por pura determinação, e caminhou diretamente em direção à mulher e à menina. Ele alcançou a serpente e Clara bem quando elas se aproximavam do último caixa que estava desocupado. Sua mente trabalhava a 1000 por hora, buscando a melhor maneira de intervir sem colocar a pequena em maior perigo. Ele se aproximou fingindo reconhecê-las.
com a voz firme, mas com um tom de familiaridade. "Clara!" exclamou ele, usando o nome que havia pressuposto. "Que bom que te encontrei. Sua mãe me mandou, a coitada passou mal e está no hospital. Temos que ir agora!" A mulher tatuada esticou o corpo imediatamente, parando bruscamente. Seus olhos, por trás dos óculos escuros, devem tê-lo fuzilado. "O senhor está enganado, meu caro. Ela é minha sobrinha e minha irmã está em casa. Afaste-se ou chamo a segurança", sibilou a serpente, seu tom carregado de ameaça. Mas Arthur havia conseguido o que precisava: chamar a atenção. Várias pessoas ao redor pararam, curiosas. Eram testemunhas. "Então vamos chamar a polícia", replicou Arthur com uma calma que não sentia, mas que projetava firmeza. "Eu afirmo que a conheço. A senhora afirma que é a tia dela. Vamos esclarecer isso diante da lei." O pânico cruzou o rosto da mulher e ela olhou freneticamente para a saída, buscando seu cúmplice. Os funcionários da segurança do supermercado, alertados pelo burburinho, começaram a se aproximar. "Esta menina me fez o sinal internacional de ajuda", declarou Arthur com uma voz clara e forte que ecoou na entrada do estabelecimento. "Suspeito de perigo iminente e não permitirei que ela saia deste edifício até a polícia chegar." Esse foi o gatilho fatal. A mulher, ao se ver encurralada, cometeu seu erro. Tentou correr para a saída, arrastando Clara com uma força brutal. Os seguranças bloquearam imediatamente o caminho. No empurra-empurra desesperado, a serpente soltou a menina. Arthur se colocou entre elas, protegendo Clara. A pequena se agarrou à sua calça de terno, tremendo incontrolavelmente. A polícia chegou no que pareceu segundos, com sirenes estridentes silenciando o barulho do supermercado. A detetive Cristina Alves, uma mulher com 10 anos de experiência na unidade de delitos contra menores, chegou 15 minutos depois, tomando o controle da situação. Ela se ajoelhou na frente de Clara e falou com voz suave. Clara, ainda agarrada à perna de Arthur, sussurrou seu verdadeiro nome e começou a explicar sua aterrorizante história. A mulher a havia tirado do parque 3 dias antes, com a mentira de que sua mãe estava no hospital. Depois, a havia levado para uma casa onde havia outras crianças todas assustadas. Ela descreveu a casa: 2 andares, grades nas janelas, perto de uma estação de trem, um letreiro vermelho de pneus na esquina. Informações vagas, sim, mas absolutamente cruciais. Enquanto a polícia levava a sequestradora, Vanessa Soares, e seu cúmplice, Marcelo Ofino Ramos, capturado 2 horas depois tentando fugir, e o desenho de um supermercado se tornava evidência, Arthur permaneceu ali, ao lado de Clara, sentindo o peso de seu terno e a leveza de sua alma. Acabara de arriscar sua vida, não por um negócio, mas por um gesto silencioso. A 40 quilômetros dali, Laura Silveira, mãe solteira e enfermeira de turno noturno, estava há 3 dias sem dormir. Sentada na delegacia, esperava a confirmação do desaparecimento de sua filha Clara. O burburinho no supermercado. O sol dourado dissolveu-se gradualmente em sirenes distantes e o som seco de algemas. A detetive Cristina Alves, com sua experiência apurada, sabia que a intervenção de Arthur Guimarães havia garantido não apenas a segurança imediata de Clara, mas também uma janela de tempo crítica. O primeiro fio da meada veio da própria Clara. A menina, embora abalada, sentia-se surpreendentemente segura ao lado de Arthur, o homem que havia compreendido sua mão levantada. Quando a detetive Alves perguntou novamente sobre a casa, Clara repetiu a descrição com detalhes vívidos, quase fotográficos, que surgiram em meio ao seu trauma. "Tinha que ficar muito quietinha", sussurrou Clara, ainda buscando o toque seguro de Arthur. Tinha outras crianças. E uma janela no andar de cima que não fechava direito, perto de uma árvore muito antiga que fazia uma sombra enorme sobre o portão. Naquela noite, enquanto Vanessa,
A Serpente Soares, a sequestradora, e Marcelo o Fino Ramos, o cúmplice, eram interrogados. A detetive Alves e sua equipe concentraram-se na análise forense dos telefones celulares apreendidos. O que encontraram foi a primeira grande e assustadora reviravolta da operação, transformando o caso de um sequestro isolado em um crime de proporções gigantescas. Os dispositivos continham não apenas conversas coordenadas sobre a entrega iminente de Clara, mas estavam repletos de material perturbador, fotos de inúmeras outras crianças e códigos de comunicação criptografados que indicavam entregas programadas em um período de menos de 48 horas. A equipe de Alves identificou uma rede que não operava apenas em Metrópolis, Brasil, mas tinha conexões bem estabelecidas em 6 grandes capitais e, o mais alarmante, ramificações internacionais. Aquilo não era obra de amadores, era o trabalho de uma organização maciça, operando nas sombras da normalidade e movendo dezenas de crianças a cada mês. Enquanto a equipe de inteligência decifrava os códigos, outros agentes usavam a descrição de Clara: a casa de 2 andares, grades, o letreiro vermelho de pneus, a proximidade da estação de trem, cruzando informações com mapas e imagens de satélite. A pista da árvore muito antiga foi o detalhe que faltava. Em uma área industrial desativada, a cerca de 45 minutos do supermercado, eles encontraram uma residência que correspondia perfeitamente ao relato da menina. O mandado de busca e apreensão foi emitido perto da meia-noite. Quando a Polícia Civil invadiu a casa, encontraram mais 7 crianças, com idades entre 5 e 13 anos. Todas haviam sido dadas como desaparecidas em diferentes cidades. As crianças estavam aterrorizadas e desnutridas, mas vivas. O resgate desses 7 pequenos, desencadeado pelo simples e corajoso gesto silencioso de Clara, tornou-se a prova irrefutável da dimensão do crime. Enquanto a polícia trabalhava na operação de resgate, Arthur Guimarães, o CEO, passava por uma noite de tormenta emocional. A polícia o havia retido para apoio e declarações até que a mãe de Clara fosse localizada. Sentado em uma sala de espera fria da delegacia, seu terno de alta costura parecia uma armadura pesada demais. Ele percebeu que havia delegado decisões financeiras de milhões de dólares com mais facilidade do que a coragem que levou para confrontar uma traficante. Por volta das 11h20 da noite, finalmente conseguiram localizar a mãe de Clara. Laura Silveira, uma enfermeira de 32 anos que enfrentava duplos plantões noturnos, estava em uma delegacia de um bairro distante. Ela estava há 72 horas sem dormir. Quando seu telefone tocou na sala de espera, a voz da detetive Alves, controlada, mas carregada de alívio, transmitiu o milagre. Encontramos Clara, senhora Silveira, viva e segura. Um cidadão interveio. Por favor, venha aí imediatamente para o Centro de Proteção à Criança e ao Adolescente. O alívio de Laura foi tão avassalador que a fez cambalear. Ela correu para o centro. Quando viu Clara sentada em um sofá, enrolada em uma manta térmica de emergência, Laura atravessou a sala e a abraçou com uma força que descarregava 3 dias de terror, transformando-os em gratidão desesperada. Clara chorou, pedindo desculpas, dizendo que a mulher havia dito que a mamãe estava no hospital. Laura a segurou firme, sussurrando que nunca, jamais, a culpa seria dela. A detetive Alves explicou a Laura como Arthur, o homem que permanecia discretamente na sala adjacente, havia reconhecido a silenciosa súplica de Clara e arriscado sua própria segurança para intervir. Laura insistiu em conhecê-lo. O encontro foi breve, constrangedor para Arthur e profundamente emotivo. Arthur, o homem de negócios implacável, não tinha palavras corporativas. Ele apenas disse a Laura: "Sua filha foi a corajosa, senhora Silveira. Ela me pediu ajuda. Eu apenas estava lá para ver." Laura, com os olhos mareados, simplesmente o abraçou, sem palavras,
transmitindo todo o seu alívio e gratidão. A prisão dos 2 primeiros suspeitos foi apenas o começo. As prisões se seguiram por semanas. A evidência criptográfica dos celulares levou a mais de 25 cúmplices, incluindo motoristas, vigias e até mesmo um pequeno funcionário público que facilitava documentos falsos. O promotor declarou que este era o maior caso de tráfico infantil registrado na história recente do Estado. Arthur se tornou uma figura pública a contragosto. A mídia queria a história do CEO herói, mas ele recusou a glória. Quando finalmente concordou em dar uma entrevista exclusiva a uma respeitada jornalista de direitos humanos, ele fez uma segunda grande revelação que reverberou na sociedade. Eu não sou um herói. Sou um pai que viu uma criança em perigo. Mas permitam-me algo mais pessoal, confessou Arthur com a mesma sobriedade que usava para relatórios anuais. Antes daquela tarde, eu era um daqueles que olham para o outro lado para não se envolver, para não perturbar o conforto. Clara me ensinou que não podemos nos dar ao luxo da indiferença. Nosso medo da inconveniência vale menos do que a vida de uma criança. Sua mensagem, vinda de um homem de seu status, ressoou com uma força que superou qualquer campanha publicitária. Uma semana após o resgate, Arthur se encontrou com Laura em um café discreto. Laura, com sua dignidade intacta, recusou qualquer oferta de ajuda financeira direta. Não quero caridade, Dr. Guimarães. Quero que a Clara tenha uma base sólida. Arthur sorriu, admirado pela fibra moral de Laura. Então, permita-me algo diferente, Laura. Minha empresa tem um fundo de bolsas de estudo. Clara se qualifica perfeitamente. Não é caridade. É um investimento no futuro de uma menina valente. Reforço escolar, atividades extracurriculares, materiais. Pense nisso. Laura aceitou. Era uma oportunidade de futuro que ela jamais poderia negar à filha. Assim, a história que começou com um gesto desesperado encerrou sua primeira fase complexa. A justiça estava em andamento. 7 crianças haviam sido resgatadas graças a uma pista vital. Uma mãe havia recuperado sua filha e um CEO havia se transformado em um patrono silencioso. O gesto de coragem de Clara havia semeado a ação onde antes havia indiferença. O desmantelamento da rede de tráfico infantil, impulsionado pela coragem silenciosa de Clara, rapidamente se tornou um marco na segurança pública de Metrópolis, Brasil. A detetive Cristina Alves e sua equipe trabalharam sem trégua por 6 meses cruciais, utilizando as provas recuperadas dos celulares e os depoimentos detalhados das crianças resgatadas. As informações levaram a operações coordenadas nas 6 capitais identificadas, resultando na prisão de mais de 20 operadores cruciais, incluindo logísticos, vigias e até mesmo indivíduos em posições de influência que facilitavam a emissão de documentos falsos. O promotor de justiça declarou publicamente que este era o maior caso contra o tráfico de pessoas nos registros recentes do Estado. A rede criminosa operava em múltiplos níveis, sequestrando crianças para adoções ilegais no mercado negro, exploração e outras formas ainda mais terríveis de abuso. O caso de Clara foi o fio de navalha que puxou o véu do horror. No total, 47 crianças foram resgatadas. Após processos complexos de identificação e reestruturação familiar, a maioria foi reunificada com suas famílias biológicas ou colocadas em lares de acolhimento seguros. Arthur Guimarães, o CEO, não conseguiu e nem quis retomar sua vida anterior sem antes honrar o sacrifício de Clara. O rosto suplicante da menina e o peso de sua própria inação passada o haviam transformado. Ele usou sua vasta influência corporativa para ir além da simples caridade. Sua empresa passou por uma reestruturação de valores, implementando programas robustos de responsabilidade social, e ele fundou a Fundação Ver e Agir, dedicada integralmente ao combate ao tráfico infantil.
A fundação financiou campanhas de educação sobre a Signal for Help e treinou funcionários de supermercados, aeroportos e terminais de ônibus de todo o país para reconhecerem os sinais de perigo. A métrica de sucesso de Arthur havia mudado. O impacto humano superava o lucro. O julgamento atraiu a atenção nacional, com sessões transmitidas e debatidas intensamente. Vanessa, a Serpente Soares, e Marcelo, o Fino, Ramos foram julgados primeiro. Eles não demonstraram arrependimento, mas as provas eram esmagadoras. Os líderes da rede, capturados nas fases subsequentes, receberam sentenças que variavam de 15 anos à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A Serpente foi condenada a 30 anos de prisão por sequestro qualificado e tráfico de menores. A justiça, embora lenta, foi servida, proporcionando um raro e necessário fechamento para as vítimas. Enquanto a justiça seguia seu curso, a vida de Clara e sua mãe, Laura, começou o longo processo de cura. A bolsa de estudos concedida por Arthur cobriu terapias intensivas e todo o apoio pedagógico necessário. Clara prosperou academicamente, mostrando aptidão notável em matemática e ciências. Mas mais do que o dinheiro, Arthur se tornou uma presença constante em suas vidas, não por obrigação, mas por um genuíno afeto. Ele comparecia a apresentações escolares, ajudava Clara com projetos de feira de ciências e ocasionalmente levava Laura e a menina para jantarem. Sua própria filha, Sofia, e Clara se tornaram grandes amigas. As duas meninas, de mundos sociais tão distintos, brincavam juntas nos finais de semana, criando uma irmandade que ultrapassava as circunstâncias extraordinárias de seu primeiro encontro. Laura, por sua vez, fortaleceu sua carreira. Com estabilidade e apoio emocional, ela completou certificações adicionais e ascendeu à supervisão em seu hospital. Ela encontrou em Arthur um amigo leal, um parceiro de responsabilidade que respeitava sua independência e apoiava sua filha, sem invadir seu espaço. 2 anos após o resgate, Arthur recebeu um convite especial. Laura e Clara o convidaram para a formatura de Clara no ensino fundamental. A cerimônia foi emocionante. Clara recebeu um prêmio por excelência acadêmica. Ao subir ao pódio para dar o discurso da turma, ela falou sobre segundas chances e sobre pessoas comuns que demonstram coragem quando os outros preferem desviar o olhar. Ela não mencionou o sequestro. Essa era uma história íntima demais para o público. No entanto, todos que conheciam seu passado entenderam perfeitamente cada palavra. Após a cerimônia, durante uma pequena festa no apartamento de Laura, decorado com balões e um bolo caseiro, Clara entregou a Arthur um presente embrulhado em papel colorido. Era um desenho emoldurado que ela havia feito com cuidado. O desenho mostrava o interior de um supermercado com uma menina de suéter rosa levantando a mão. Ao lado dela, o homem de terno escuro. Acima deles, escritas com a caligrafia cuidadosa de uma criança, as palavras: "Obrigada por me ver quando eu era invisível para todos os outros." Arthur sentiu o nó familiar na garganta. Ele disse a Clara que ela nunca havia sido invisível, que sua coragem havia brilhado através daquele simples sinal e que ele apenas teve a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Clara o abraçou e sussurrou que ele era a melhor coisa que surgiu da pior experiência de sua vida. Naquela noite, enquanto Arthur dirigia para casa com o desenho de Clara no banco do passageiro, ele refletiu sobre como sua vida havia mudado. Havia aprendido que o verdadeiro sucesso não era medido por balanços financeiros, mas pelas vidas tocadas. E o mais importante, ele havia redescobrido sua própria humanidade. A sua mensagem, veiculada na entrevista, gerou uma segunda reviravolta de impacto nacional. A Signal for Help se tornou assunto de interesse público massivo.
Escolas e centros comunitários começaram a ensiná-la ativamente. Nos 6 meses seguintes, 19 casos adicionais de perigo potencial foram detectados, porque um cidadão comum reconheceu o sinal e agiu, replicando a coragem de Arthur. O verdadeiro legado não era apenas a queda da rede criminosa, mas a propagação da consciência. A ação de 5 minutos de Arthur no corredor do supermercado havia criado um efeito dominó que estava salvando vidas por todo o país. 5 anos haviam se passado desde aquele tenso resgate no supermercado. A vida havia tecido uma tapeçaria de resiliência e propósito a partir do trauma. Clara, agora com 12 anos, era uma estudante exemplar no ensino fundamental SUS. A experiência que a ameaçava destruir a havia transformado em uma defensora implacável. Desenvolvera uma profunda paixão pela justiça social e participava ativamente de programas de mentoria para crianças em situação de risco, usando seu testemunho, sem detalhes explícitos, em eventos escolares para educar sobre segurança pessoal. O trauma, processado em terapia, não se tornou paralisia, mas uma força motriz. Laura, sua mãe, consolidou sua carreira como supervisora de enfermagem. A estabilidade financeira alcançada permitiu-lhes mudar para um apartamento melhor e garantir a Clara todas as oportunidades educacionais. Arthur Guimarães continuou a expandir a Fundação Ver e Agir. Seus programas de proteção infantil e as campanhas sobre a Signal for Help haviam se tornado referências nacionais. Ele havia mudado radicalmente a cultura de sua empresa, priorizando o impacto humano. A filosofia de que o sucesso se mede em vidas salvas era o novo lema corporativo. A rede de tráfico infantil que Clara ajudou a expor havia sido completamente desmantelada. Os 47 crianças resgatadas encontraram caminhos de cura e recuperação. As sentenças pesadas impostas aos 23 criminosos selaram o capítulo da justiça. A história de Clara e Arthur inspirou mudanças legislativas concretas. Novas leis exigiam treinamento obrigatório para funcionários de estabelecimentos públicos sobre como reconhecer sinais de tráfico e programas escolares ensinando as crianças a pedirem ajuda discretamente. No 5º aniversário do resgate, a detetive Cristina Alves organizou uma reunião privada e emocionante. Estavam presentes todos os jovens que haviam sido resgatados daquela rede, alguns com famílias adotivas, outros reunificados, todos compartilhando histórias de superação. Clara estava ali, radiante e confiante, completamente diferente da menina aterrorizada no supermercado. Ela compartilhou sua experiência com os outros sobreviventes, criando um círculo de apoio mútuo. Arthur foi o convidado de honra. Os pais e responsáveis de cada criança resgatada formaram uma fila silenciosa para agradecê-lo. Eles disseram que sua intervenção não salvou apenas Clara, mas destampou a rede que libertou todos os seus filhos. Foi um momento de desfecho profundo e indescritível. Arthur finalmente compreendeu a verdadeira dimensão do que aqueles 5 minutos de coragem haviam alcançado. Não era uma vida salva, eram 47 vidas, 47 famílias e gerações futuras que teriam a chance de existir graças à sua escolha. Durante o evento, Clara fez um discurso breve, mas poderoso. Falou sobre transformar o trauma em propósito e sobre a importância de pessoas comuns escolherem fazer coisas extraordinárias. Falou sobre como um gesto simples pode mudar tudo, se houver alguém disposto a olhar, a ver e a agir. Ela concluiu com uma reflexão que resumia toda a experiência. Todos queremos acreditar que seríamos o herói em uma situação de crise. Mas a verdade é que o heroísmo não chega em momentos dramáticos e perfeitamente planejados. Ele chega em uma terça-feira comum, em um supermercado qualquer, quando você tem que escolher entre o conforto de desviar o olhar ou a atitude correta de se envolver.
Arthur escolheu o certo, e essa escolha mudou não apenas a minha vida, mas 47 vidas e as vidas de todas as famílias aqui representadas. O verdadeiro heroísmo é simplesmente escolher ver quando seria mais fácil ser cego. Arthur chorou abertamente. Não eram lágrimas de tristeza, mas de profunda gratidão por ter estado naquele supermercado naquele dia, por ter prestado atenção e por ter decidido que o desconforto da intervenção valia o risco. Após o evento, enquanto Arthur, Laura e Clara caminhavam juntos para o estacionamento, Clara pegou as mãos de ambos os adultos. Comentou como era estranho que a pior coisa que havia lhe acontecido tinha levado a algumas das melhores coisas em sua vida. Uma família estendida que a amava, um propósito que a impulsionava e a compreensão de que a bondade humana supera a maldade quando as pessoas escolhem agir. Laura acrescentou com um sorriso que, às vezes, os anjos chegam disfarçados de executivos de ternos escuros, comprando cereais em terças-feiras comuns. Arthur riu, abraçou as duas e disse que o afortunado era ele. Elas lhe haviam dado muito mais do que ele jamais lhes deu. Perspectiva sobre o que realmente importava, propósito além do sucesso empresarial e uma família estendida que valorizava o caráter acima do status. A história, que começou com um sinal silencioso de auxílio no corredor do supermercado, havia florescido em um legado de esperança, justiça e no poderoso lembrete de que toda pessoa tem a capacidade de mudar vidas quando escolhe enxergar a humanidade nos outros e agir com coragem. Clara cresceu para se tornar uma advogada especializada em direitos de menores. Arthur continuou a expandir a fundação Ver e Agir. Laura seguiu sendo a mãe extraordinária que nunca deixou de lutar e de acreditar em sua filha. E em supermercados de todo o mundo, pessoas aprenderam a reconhecer aquele simples sinal: mão levantada, polegar escondido. Uma petição silenciosa de ajuda que, quando vista por pessoas dispostas a agir, pode mudar absolutamente tudo.